Para quem não me conhece ainda, eu sou Conceição Correia, eu tenho uma empresa que é CEPAC Gente, né? Sou psicóloga clínica, organizacional e coaching também, trabalho com coaching de carreira, mas não dá tempo da gente fazer tudo porque a demanda hoje é muito grande. Então, eu deixo para minha amiga Roberta falar mais sobre esse trabalho que ela desenvolve, né? De orientação de carreira, de orientação profissional. A minha expertise maior realmente é em desenvolvimento humano, né? E eu atendo como arte terapeuta, né? Eu gosto de trabalhar com as técnicas expressivas. E essa música, né? Eu queria até começar falando assim um pouco dessa música, até uma música que eu uso muito nos meus cursos, né? É a estrada, né? Porque nós temos uma estrada, né? E aí eu queria, assim, que a gente falasse um pouco dessa nossa estrada, até por conta mesmo do tema da nossa live, né? Lá atrás, né? Bem lá atrás, né, Cláudia? Mais para mim e para ela, que nós já somos mais da antiga, né? Eu entrei na faculdade em 1985, né, e terminei em 86, e aí a Cláudia foi um ano depois, porque ela é um pouquinho mais nova do que eu também, né? Mas assim, falando de mim, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria a área de recursos humanos, tá? Mas aí eu queria até depois que vocês me falassem, mas vocês ouviram da família aquela coisa do tipo, vocês não vai ganhar dinheiro, psicologia, não dá dinheiro, vai passar fome, né? Então tinha isso, tá? E isso assim, acho que é legal a gente estar falando, né? Como é que foi essa entrada, porque eu ainda vejo muito dos meus alunos trazendo essa questão. E hoje mesmo eu falei com uma moça, né? Não sei se ela está aqui, tomara que ela esteja, né? Deixa eu até depois eu procuro aqui. E aí ela estava falando, estou perdida, Conceição, né? Eu fui para a área de recursos humanos, eu fiz gestão de RH e agora eu não sei se eu faço psicologia porque eu estou apaixonada, eu estou encantada pela psicologia e eu não sei o que eu faço, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Enfim, nem sempre a gente tem ainda a certeza ou a segurança, né? Lógico, quando a gente entra, porque a gente é tão jovem, mas o importante é saber que a gente faz algumas escolhas, sim, e que essas escolhas a gente pode dar passos para trás, né? E às vezes a gente entra pensando que é uma coisa e lá dentro a gente tem um universo muito grande de descobertas, né? Então, assim, eu comecei a fazer alguns cursos ainda quando eu era o quê? Estudante de quarto período, quinto período, e eles me alavancaram muito a ingressar na área de RH. Eu pensava, né? Não sei se certo ou errado, mas era na minha cabeça lá dos 18 anos. E eu pensava assim, bom, em empresa tem muita gente, então eu não preciso esperar que as pessoas me procurem. Elas já estão na empresa, já tem problema na empresa e ali eu vou conseguir ser psicóloga. Sabe, aquele medo de ter um consultório, né? E como é que eu vou fazer para as pessoas me procurarem? Tão novinha, não conhecia nada da vida. Então isso era uma coisa assim da minha cabeça, né? E botei uma meta de que depois dos 40 anos eu já tinha vivido o suficiente para conhecer mais da vida e poder atender pessoas, né? E realmente aconteceu um pouco mais, tipo uns 44, por aí, né? Mas, assim, eu sempre quis trabalhar na área de recursos humanos e fui conhecendo psicodrama e me encantei, fui conhecendo Jung, também me encantei, daí eu acabei estudando arte terapia, mas assim, como que é preciso, a gente também está sempre se reinventando, né? Que é até uma coisa assim que hoje, aos 54 anos de idade, e aí eu me vi assim, nossa, como o mundo mudou, né? Porque as pessoas me procuravam através da propaganda do boca a boca, e aí hoje tem uma propaganda que a gente chama de boca a boca, mas é a propaganda através desse mundo digital, né? Então, assim, é só para falar um pouco mesmo dessa estrada, né, desse ingresso, tá? E aí eu queria que vocês também, Cláudia, Roberta, falassem um pouco, né, dessa estrada, assim, da entrada na carreira de vocês, aonde que vocês pensaram em entrar e fazer o quê? Já sabia qual seria o nicho, né? A gente nem falava em nicho, a gente só escutava Freud, né? Só tinha... A área, né?
É. Vou contar um pouquinho, vou contar um pouquinho. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dar muito boa noite para todo mundo. Dizer que é uma alegria estar aqui convidada pelo perfil da Conceição e dizer para vocês que o mundo digital, ele não só está propiciando a live de hoje, como ele propiciou um encontro muito feliz entre nós três. Nós três nos encontramos durante a pandemia, exatamente buscando aprender sobre esse mundo digital. E nós criamos um laço tão forte, tão especial, nós criamos um conjunto de identificações tão grande, que pensando que hoje nós estaríamos falando para um público de estudantes de psicologia, de jovens psicólogos, eu pensei em começar dizendo para vocês que talvez essa seja a primeira regra de ouro da psicologia. Crie laços, crie parcerias. Quando eu ingressei na faculdade de psicologia aos 17 anos, e vou revelar a minha idade também, né? Na sexta-feira agora, dia 23, eu completo 53 anos. Portanto, eu tenho 31 anos, né, de graduação. Eu só pensava na área clínica, só pensava no consultório. Eu achava que eu ia ingressar na universidade, eu achava que eu ia abrir o meu consultório, ter os meus pacientes e seguir a minha vida. Houve também, como a Conceição falou aí, né? Muita falação na época de que psicologia não dava dinheiro, que era uma carreira que muito difícil. Inclusive, na época, minha mãe me levou a um médico dela que condenou a carreira, estava lá com uma tarja, de que a carreira era impossível, não podia fazer uma carreira dessas. E a minha família gostaria muito que eu fosse médica. Eu não tinha, de fato, talento, vocação para a área médica. Eu queria ser psicóloga e sou muito apaixonada pela minha carreira, até hoje, né? E digo para os jovens estudantes, para os jovens psicólogos, hoje eu não tenho nada, nem essa fita que está no meu cabelo, que não tenha sido adquirido, conquistado através do meu trabalho como psicóloga. Desde 21 anos eu não trabalho com outra coisa. E digo a vocês que vivo dignamente. É fácil? Não, não é fácil. Como a Conceição, como a Roberta, eu também trabalho com a área de orientação de carreira e nós sabemos que em várias outras carreiras hoje a gente vive uma crise econômica, né? Então a gente tem uma série de dificuldades em todas as carreiras. Não é fácil, mas se a gente ama o que faz, se a gente está preocupado em se atualizar, se a gente tem um envolvimento grande, eu animo todos e todas a cursarem psicologia. E aí, então, contando um pouquinho dessa história inicial, né? Eu comecei pensando na clínica, mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada à área e às questões sociais. Então, eu cheguei, inclusive, a fazer um estágio em RH, em recursos humanos. Não me identifiquei na época com recursos humanos. E, assim, essa, eu acho que é uma das graças da psicologia, né? Nós temos três pessoas aqui que são próximas, amigas, queridas e identificadas com áreas diferentes e realizadas em áreas diferentes. Então, isso é uma coisa muito importante. E aí, ingressando na universidade. E temos uma área em comum, né? Sim, sim, que é essa área de orientação de carreiras, né? As três trabalham com isso. E aí, ingressando na universidade, eu comecei a observar a psicologia com um recorte não só visando o sujeito, visando o indivíduo, observando o comportamento individual, mas também entendendo que esse indivíduo está inserido num campo social, que é um campo social vivo, que é um campo social contraditório e que nós podemos atuar também em várias esferas desse campo social. Então, daqui a pouquinho eu vou falar mais especificamente da psicologia escolar, que foi a área, né, uma das áreas sobre a qual eu me debrucei e me debruço até hoje, junto com a clínica. Mas, assim, o que eu acho importante para iniciar é falar da felicidade de ter descoberto outras coisas além
das paredes do consultório, que é onde eu me encontro nesse momento, né? Onde eu também sou muito feliz e muito realizada. E principalmente entender que nós, psicólogos, podemos dar uma contribuição muito grande do ponto de vista social para o mundo que a gente vive. Muito obrigada, Cláudia. Olha, quantos corações, que lindo. Tá pertinha. Conceição, você citou a moça que entrou em contato com você. Enquanto você estava falando, ela falou aqui, acho que é Júlia, o nome dela. Ela falou, tô aqui. Então, assim, gente, vocês que estão entrando aqui, deixe o nome de vocês, escrevam a cidade de vocês, da onde vocês estão falando, para a gente mandar um abraço, mandar um beijo, saber da onde vocês são. Tem algumas pessoas que eu conheço que já entraram aqui, tem uma amiga minha, a Monique, que ela está falando lá dos Estados Unidos e ela acabou de entrar. Tem algumas pessoas aqui de São Paulo, de vários lugares, regiões. Eu sei que tem amigas da Conceição, amigas da Cláudia, então você que está entrando, escreve. Sou da cidade ou do estado tal, para a gente poder saber de onde você está falando. E clica nos corações, que aí o Instagram ele entende que é um conteúdo bacana e aí ele vai chamando mais pessoas, tá? Bom, é o seguinte, gente, compartilho aí das mesmas falas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa é minha amiga querida. Um beijo. Ai, que legal. Olha, nós comentamos aqui essa questão do financeiro, né? Não te cortando, Roberta, mas eu estou passando agora aqui as mensagens, né? Até aqui, a Juliana, estou aqui, isso aí, né? A Graziela está assim, escuto até hoje. Graziela. Provavelmente é a questão financeira, né, Graziela? Sim. Tá? Mas eu gostei muito da fala também da Cláudia, né, quando ela falou assim, dignamente, né? Vivemos dignamente, ou seja, ninguém fez fortuna, mas a gente é muito feliz e a gente consegue viver bem, né? Com certeza. Acho que é isso. Sim. Mas vamos lá, Roberto. São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, a Júlia, Luísa, Gindri, várias pessoas entrando. Então é o seguinte, gente, eu sou a Roberta Almeida, moro aqui em São Paulo, as meninas estão falando do Rio, né? E somos colegas e achei fantástico elas comentarem que esse momento que nós estamos vivendo talvez não pudesse ser realizado, né? Então, ele só foi realizado porque a gente lá atrás, um dia, se questionou de fazer um curso, né, de fazer um acompanhamento, de fazer um investimento na nossa carreira, né? Então, esse investimento é um investimento necessário, porque todo psicólogo ele precisa aí ter uma base, que a gente chama um tripé, né, que é a sua própria terapia pessoal, fazer supervisões dos nossos casos, né, quando necessário, e também investir no seu conhecimento, investir em cursos. E aí a gente foi fazer um curso em comum e a gente se encontrou lá, né, e aí fizemos amizade fora o curso, montamos um grupinho ali, um trio, e a gente está sempre trocando informações, ideias. E aí é muito interessante falar sobre isso, porque a gente fica muito na barreira do geográfico, né? E a gente precisa pensar na barreira fora do geográfico, né? Então, pensar nessa questão do digital, que você pode fazer investimentos, cursos, treinamentos, amizades, online, mesmo sem conhecer. O físico é só um detalhe, em algum momento a gente vai se conhecer, né, meninas? Aí, devido à pandemia, a gente acabou adiando, não podendo realizar isso, né? Mas não há nada que impeça isso pós-pandemia, né?
A minha trajetória profissional, as meninas têm um pouco mais de estrada e eu achei fantástico a Conceição ter trazido essa música, que eu gosto muito dessa música do Cidade Negra, me conecto muito com ela, né? E cada uma tem a sua estrada, cada uma tem a sua história, né? Eu sou um pouco mais, vamos dizer assim, contemporânea, né? Na psicologia, até brinquei com as meninas que na época que eu comecei a estudar, já tinha um pouco de tecnologia, rede social, e aí a gente conversou sobre isso, né? Como devia ser tão difícil, né? Na época de vocês, que foi uma época de bastante envolvimento aí social, mas não tinha rede social, não tinha tecnologia, não tinha isso que a gente vê hoje, né? Então tinha que estudar em livro, tinha que estudar na biblioteca lá, pegar o livro e ler, né? Então eu imagino que devia ser um tempo de psicologia raiz, né? Que a gente Muita até estava fila falando nas sobre isso. copiadoras, né, Conceição? Filas enormes nas Peguei também, copiadoras. É peguei. mesmo, bem lembrado, nem tinha que ter dinheiro para comprar aquelas cópias todas. Nossa, né? Nossa, nem fala. Agora, Roberto, Apostilas, você está né? falando de uma coisa assim, né, do estudo e tudo, mas vamos pensar assim, como é que a gente pensava em ter os clientes para o consultório, né? No caso, eu como Sim. já trabalho com curso há muitos anos, né? Aí, como é que eu fazia? Eu ia na faculdade e eu colava cartaz. Eu colava cartaz na parede. Cartãozinho, não é isso, Cláudia? Cartãozinho, É. panfleto. Assim que a gente se formava, pensando na questão da divulgação, né? Assim que a gente se É, formava, a primeira coisa, o primeiro investimento, que era até um investimento relativamente caro na época, era fazer sim, nossos cartõezinhos de visita. sim. Me lembro como se fosse ontem do meu primeiro cartãozinho, papel verde e branco, e nós distribuímos pelas pessoas conhecidas. Eu não cheguei a usar panfleto, mas cartãozinho a gente distribuía e andava sempre com os cartõezinhos na carteira. Mas assim, para mim, na minha vivência, a divulgação sempre foi muito no boca a boca. Também, E né? como muito cedo eu ingressei nas escolas, e isso eu acho que é um diferencial grande do trabalho com as escolas, né? Você passa a atingir um grupo de pessoas ao mesmo tempo muito grande, muito vasto. Porque você veja, se você trabalha numa escola grande, você tem várias famílias, você tem várias crianças, você tem colegas, outros colegas profissionais que vão conversar com você na escola. Então você vai fazendo essas parcerias e vai pouco a pouco se tornando muito conhecido. Então, de fato, como eu falei no início, né? Façam laços, estabeleçam laços. Eu me lembro, a Conceição falou isso, eu achei muito bacana. No quinto período da faculdade, eu comecei a fazer o meu primeiro grupo de Freud, grupo de estudos de Freud. Quem estuda psicologia, eu lia o projeto junto com uma psicanalista, que era minha supervisora na época, e um outro grupo de colegas, e que são pessoas, olha, gente, isso, quinto período, lá se vão 35 anos, são pessoas que estão na minha vida até hoje. Então, veja, assim, da mesmo jeito que a Úrsula, que está aí falando do Mato Grosso, Úrsula estudou comigo no CAP UERJ. Quando a gente estabelece essas relações e a gente cria relações de confiança com as pessoas, a gente tem esse retorno. Eu acho que o grande ponto da nossa carreira é que é uma carreira que se baseia muito na confiabilidade que você passa para o outro. E essa confiabilidade advém principalmente
como a Roberta colocou muito bem, desse estudo árduo quase que o tempo todo. Então, Conceição aí fazendo os cursos dela, quantas pessoas ela já não ajudou, ela já não orientou com todos esses cursos que ela fez até hoje, capacitando esses profissionais para trabalharem na área de recursos humanos de uma forma humanizada, porque a gente conhece o trabalho dela, né? Roberta, da mesma maneira, Roberta tem vários cursos relacionados à orientação profissional, que inclusive eu indico, são maravilhosos. Quantas pessoas, Roberta tem ali no trajeto dela, uma esteira de pessoas que são extremamente gratas. Eu já tive a oportunidade de participar de workshops com ela, e um grupo de alunos, ex-alunos, ex-estudantes dela, extremamente gratos ao fato dela ter ensinado a eles o caminho das pedras. Então vejam, a transmissão, né? Nós três temos, a Conceição falou, a gente tem uma coisa em comum, né? A questão da orientação de carreira. Nós também temos a transmissão na psicologia como ponto em comum. E isso é mais uma pista para quem está começando. Trabalhar com a transmissão, trabalhar com curso, trabalhar orientando, supervisionando outras pessoas, sempre é um caminho muito fecundo, né? Verdade. Cláudia, eu posso, Conceição, eu vou pegar aqui o gancho da Cláudia, porque eu vi um comentário da Júlia, e a Júlia falou sobre ela ama psicologia, ela pensou em fazer psicologia, mas ela se acha um pouco velha para iniciar a psicologia. Júlia, eu comecei na psicologia com 29 anos, tá? Eu estava ali no meio de umas meninas, de uns meninos de 17, 18 anos. E eu me achava bem mais velha do que eles, porque eu tinha quase 10 anos de diferença. E aí, eu te digo uma coisa. Para alguns cursos, é até legal, até interessante começar jovem, né? Mas eu trabalho com orientação de carreira, orientação vocacional, profissional, às vezes o jovem, o adolescente, com 17, 18, ele não sabe muito bem ainda o que ele quer, ele é imaturo, ele pode trocar algumas vezes de curso ao longo da vida dele, tá tudo bem a gente mudar de ideia, tá? Ninguém tem que escolher algo para o resto da vida, mas psicologia é um dos poucos cursos que a maturidade, a experiência, ela te dá um know-how, ela te dá uma vivência, uma escuta incrível. Uhum. Então, tem pessoas de 30, de 40, eu já vi pessoas de 60 anos começando psicologia e nunca é tarde para começar. Então, é importante, acho que também que a gente está falando de carreira, né, de possibilidades da atuação, você que está aí assistindo, construir a sua carreira lá na graduação. Uhum. Não vai construir a sua carreira de psicologia quando você terminar. Constrói lá com a sua postura, com os amigos que você vai fazendo, com os seus interesses, com as perguntas que você vai fazendo para os professores, com os livros que você lê. Não deixe para construir sua carreira quando eu me formar. Olha que legal, Roberta. Porque são exatamente essas pessoas que vão te indicar quando você se formar. Aqui, Roberta, ela escreveu assim, daqui a 5 anos eu estarei com a mesma idade, cursando ou não. Exatamente. Perfeito, adorei essa frase, adorei essa frase. Exatamente. A Shirley também está aqui com a gente, a Shirley que estudou. Ô, querida, Tá beijo aqui, enorme. Eu era dessa época, fila nas copiadoras. Aí, a Gisele, né? Graziele, perdão. Como é que ela escreveu aqui? Oh, meu Deus. Do cartão. De entregar Isso, o cartão também. A Shirley falou que entregou até em açougue, né? Então a gente é dessa época de entregar cartão. Isso aí. Estou apaixonada pela psicologia, né? Falando aqui também. A gente tem que olhar, não tem jeito, a gente tem que olhar aqui um pouquinho também do que as pessoas falaram. A Marta, fã da Conceição, porque a Marta
Eu vou até falar um pouquinho da sua história, né, Marta? Porque ela é psicóloga e tinha toda uma trajetória na área do varejo, né, na área de vendas. E aí, quando ela foi fazer o curso, assim, tipo, não sei exatamente a idade, mas já com mais de 35, próximo de 40, e agora, se ela tem espaço para eu trabalhar, né? E, gente, ela está se lançando também através da tecnologia, das mídias, né? Ela fez o curso do DISC e assim, está colocando currículo para RH, mas se não surgir para o RH, ela está indo aí para a área clínica também, trabalhando com assessment através do DISC. Então, assim, a pessoa já é formada, é aquilo, você às vezes tem um caminho, pegou o caminho da esquerda, depois lá na frente você vai, pega a direita, porque o que a gente precisa é pensar, vou até pegar uma canetinha aqui, a vida não é isso aqui não, gente. Tá longe, né, gente? Tá longe, a vida vai fazendo assim, olha, e aí... Num certo momento, pode ser até que ela tenha, né? Aquele momento mais retilíneo, mas aí às vezes fica tão chato também, né? Tão sem graça, aí a gente arruma uma história para depois deixar essa vida mais bagunçada um pouco com um desafio e correr atrás, né? Mas não quero te cortar não, Roberta. Olha, é só para ver aqui as pessoas também. Geórgia, a Isabel, eu vou fazer uma live com ela porque nós estamos estudando bastante, criamos aí um e-book, né? Falando sobre ansiedade, tá? Então, olha só, e-book, quer dizer, o nosso não é nem um e-book, é workbook. Olha as possibilidades. Depois acho que a gente pode até falar um pouco disso, né? Falar um pouco disso, né? Já tem, do que a gente já tem, porque a faculdade não mostra essas possibilidades. Por isso que a gente falou, fronteira e além do consultório. E também, gente, todo dia é dia da gente aprender alguma coisa. Isso que a gente está falando aqui, nós nos conhecemos no ano passado. Foi em março do ano passado. Para mim, abriu um leque, abriu o horizonte, tudo que eu vi. E muitas vezes sentada aqui, eu chorei, porque eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Estamos aqui. Só que também, com certeza, você não foi a primeira vez que você chorou na sua vida profissional toda, né, Conceição? Não. Eu chorei muitas vezes, gente, muitas vezes. Nossa, com medo. Cada seleção que eu participava, cada prova que eu fazia, quando eu fiz a prova do mestrado, chorei muitas, muitas vezes. Agora, o medo, a gente sabe disso, né? O medo, inclusive, é um sentimento que nos protege. Se a gente não sente um pouco de medo, a gente vai se lançando aí de qualquer jeito, de forma destemida e acaba se machucando. O medo faz parte. Agora, o mais importante é que eu acho que nós estamos corajosamente enfrentando o nosso medo, né? E lutando exatamente para ter um espaço digno, um espaço de ética, um espaço de correção dentro da psicologia, e nós estamos conseguindo, construindo isso juntas, né? Cada uma na sua área e também de forma conjunta. Isso tem sido muito bacana, eu acho, entre a gente. Olha só, a Isabel falando aqui, eu comecei a fazer psicologia com 34 anos. Terminei com 39, estou super feliz. Creio que foi no tempo certo de maturidade. Pô, olha, Isabel, eu vou te perguntar depois, sabe? Qual é a sua idade? Porque para mim você nem tinha 39. Então, aí, olha só. Olha, e para as pessoas que estão nessa dúvida com relação à idade, eu vou contar uma história pessoal para vocês. Eu comecei muito jovem, com 17 anos, na universidade de psicologia, e aos 19 anos eu comecei a atender no SPA. Aos 21 eu estava graduada, e aos 21 anos, então, eu peguei o consultório de uma amiga que me emprestou, naturalmente, eu não tinha grana para abrir um consultório naquela época, e ela foi muito parceira, né? E eu... Então, comecei aos 21 anos atendendo e sempre atendi criança e adolescente. Gente, hoje, do meu lugar de maturidade, eu olho para trás e eu me pergunto de todo o meu coração,
como é que aquelas mães tinham juízo de deixar os filhos serem tratados por uma menina daquela idade. E eu tratava, é claro que os tratamentos funcionavam, é claro que hoje funciona muito melhor, porque todas as vezes que você vai começar uma coisa na sua vida, o seu segundo ano sempre vai ser melhor que o primeiro, o terceiro vai ser melhor que o segundo, o quarto vai ser melhor que o terceiro. Então não é que eu fosse uma psicóloga ruim. Eu era inexperiente, eu era muito jovem. E a maturidade, para quem está começando mais velha, gente, a bagagem que a gente traz na vida é um diferencial fundamental. Então, eu incentivo vocês, assim, maximamente, até porque eu tenho, como eu estudei numa universidade, eu estudei na UERJ, aqui no Rio, né, que tinha um curso noturno, eu estudei com muitas pessoas que tinham sido bancários, funcionários públicos que queriam sair dos seus empregos públicos para trabalhar com psicologia. Eu tinha um colega mais velho, ele era da aeronáutica, trabalhava com meteorologia, deixou e foi trabalhar com a psicologia depois de formado. Então, assim, eu trabalhei, estudei o tempo todo com muitos alunos trabalhadores, e isso foi um amadurecimento para a minha época, e me deu a oportunidade de ver várias pessoas mais velhas que hoje têm posições em instituições como a Fiocruz, trabalhando como sanitaristas, são psicólogos, trabalham com saúde coletiva, psicólogos que trabalham na área de saúde do trabalhador, psicólogos que trabalham com pesquisas na área de psicologia social. Então, pessoas que começaram mais velhos que eu, e que hoje em dia estão muito bem no mercado e que fizeram concursos e que têm seus empregos e estão colaborando aí de uma maneira belíssima para o andamento da sociedade. Então não tem tarde nem cedo, gente. Tem um momento de vida de cada um. Façam, se você ama a profissão, é isso que você tem que fazer. Pegando só a questão da música, né? É a estrada, sabe? Existe uma estrada e cada um vai, né, dentro da sua quilometragem, da sua velocidade, sabe? Às vezes você leva mais tempo para chegar naquele destino, numa viagem, porque você gosta de quê? Você gosta de ir devagar, apreciando a paisagem, né? Já tem outros que querem veloz. Tem outros que nem vai muito rápido nem devagar, mas gosta de parar, tirar fotografia, fazer um lanche, conhecer um ponto turístico que está ali no trajeto. E, gente, está tudo bem. É cada um tem a sua forma, tá? E aí eu peguei um livro, né? Quando a Cláudia falou dos 19 anos, aí fica o contrário, sabe? Mas aqui está curando com amor, né? Por quê, gente? É no que eu acredito e Jung fala, né? Na hora que você estiver com alguém, esqueça as técnicas, esqueça as teorias, toque a alma humana. Seja um ser humano, né? Ser humano. E assim, quantas vezes que eu atendendo, eu pensava assim, ai meu Deus, por favor, me põe alguma coisa assim, me dá um norte, sabe? Um oriente para eu atender bem essa pessoa, para eu poder ajudar essa pessoa. Né? Da mesma forma que em seleção, eu pensava assim, aquela pessoa que está desempregada, faz com que ela venha aqui para essa vaga, sabe? E por mais que a gente tenha as teorias, as técnicas, a gente precisa contar com algo muito superior também, né? Mas, Roberta, continua, Roberta. Não, e eu acho interessante isso também, Conceição, pegando o gancho aí que você falou e o gancho da Cláudia. A faculdade, ela não prepara a gente para o mercado de trabalho com essa questão de uma visão de gerenciamento, de carreira, de gestão, né? Então, é mais a parte clínica, até alguém comentou, acho que foi a própria Júlia, eu achei que era clínica ou RH. Então, o psicólogo, ele pode estar em vários lugares, trabalhando em vários setores, em hospital, em clínica, em social, escolar, orientação de carreira, em Área jurídica. tratamento de doenças. Área jurídica.
jurídica, né? Tratamento de doenças, mas também desenvolvimento humano. Hoje as pessoas, elas não buscam só, estou com depressão, vou procurar um psicólogo. Hoje elas também querem desenvolver algumas habilidades, competências, elas querem se conhecer, né? Então lá atrás a faculdade ela não tinha esse olhar, e ela não vai conseguir ensinar tudo. Muita coisa a gente tem que procurar fora. A gente tem também como gerenciar a nossa carreira, buscar os cursos, investir, estudar, né? Mas hoje algumas instituições já estão abrindo, né, quebrando aí algumas barreiras de que é importante ensinar um pouquinho de marketing, de empreendedorismo, né? Até a Conceição falou do workbook, então ensinar que, né, não é só a parte clínica, não é só consultório. O psicólogo também pode, através de um livro, através de um e-book, através de um grupo, uma oficina, trabalhar ali com as pessoas. Nem todo mundo quer fazer terapia, nem todo mundo está preparado, está né? pronto para fazer uma terapia. Sim, está preparado E não também. é obrigatório, né, gente? Não é obrigatório. Sim, Não tem problema a nenhum. Graziela colocou esporte, né? Psicologia do esporte. Algumas pessoas querem se beneficiar da psicologia, mas ela não quer a terapia. E aí, o que eu posso ajudar com essa pessoa? Outro dia eu mandei um e-book para uma moça que entrou em contato comigo e ela ficou super agradecida ali. E, obrigada, me ajudou. Então, é levar um pouco da ciência, porque a psicologia também é uma ciência, uma profissão, aonde a gente não conseguiria chegar, mas levar essa mensagem, mas de outra forma. Não precisa ser só a terapia. Pode ser através de uma oficina, pode ser através de uma live como essa. Quando que a gente imaginou, eu, pelo menos, lá em 2013, quando eu me formei, que eu ia fazer live? Não existia live. Existia um Orkut, comunidades, e aí você entrava e o Orkut, quando eu terminei a faculdade, acabou o Orkut. Foi bem na transição da chegada do Facebook no Brasil. Não tinha WhatsApp, até falei para as meninas, você queria falar com o professor? Tinha que esperar o professor na segunda-feira, 1 hora antes da aula, para falar com ele, porque não tinha. Agora os alunos fazem grupo com o professor, fala quase que em tempo real. Então, hoje tem mais facilidades, não significa que é fácil, tá, gente? Não confundam facilidades, funcionalidades com ser fácil. Não é fácil, mas hoje tem mais ferramentas, tem mais possibilidades. É a gente usar aí a internet a nosso favor. A internet não é ruim, a tecnologia não é ruim. A gente tem que saber usar. A Graziela falou, né, de esporte também, né? Psicologia, ciência. Eu queria falar um pouquinho, eu queria que vocês falassem, e aí eu vou começando falando um pouco assim do nosso papel também dentro da empresa, do RH, né? Já que agora o Instagram também permite que a gente fique pouco mais de 1 hora, eu acho que a gente pode... aproveitar. Já passou 1 hora? Não, ainda não. Vai dar 10 horas, tá? Mas a gente pode falar um pouquinho, Boa. porque eu sei que as pessoas querem também saber, né? Por exemplo, eu nunca tive interesse em trabalhar na área escolar, eu, Conceição. Então, é algo que eu desconheço, né? E olha que bacana, né? Você tem mais de 30 anos de experiência e fala assim, olha, isso aqui eu desconheço. Porque não era algo que eu realmente tivesse interesse. Porque o que é o interesse? É quando a gente fala e o coração, sabe? Ele começa assim, dar uma coisa, né? Acelera, né? Você olha assim, né? Então, como é que foi essa coisa minha com o Jung? As pessoas iam no meu espaço físico, que eu ainda tenho um espaço físico lá no centro do Rio, você é junguiana? Não, eu não sou junguiana não, mas pode ter certeza que eu e ele, a gente tem um trelelê qualquer aí de outras vidas, né? Porque quando falava em energia, é uma palavra que eu uso, e Jung usa muito, né? Espiritualidade. Então, assim, você começa a sentir que o teu coração, ele
pulsa, né? Ele tem um pulsar, uma coisa assim, poxa, isso aqui eu gosto, tá? Então, assim, o que eu queria até falar para vocês, da forma como a Cláudia disse, né, lá dos 19 anos e ela atendendo, e eu vou trazer uma experiência, eu na empresa, já formada, tá, gente? Porque olha que bacana, assim, eu me formei em janeiro de 90, e eu entrei dia 13 de março de 90, contratada dentro de uma empresa, tá? Bom, para quem tem um pouco mais de idade, viveu os anos 90, lembra que foi o ano do Collor, né? Então, assim, Sim. eu entrei dia 13 e no dia 15, que foi aquela loucura toda, né? Eu comecei a devolver documento de quem tinha sido contratado na empresa. Nossa. Meu chefe falou, Conceição, cancelaram todas as contratações. Você devolve documento. Eu, com 2 dias recém-formada, devolvendo documento. Eu fui apedrejada, né? Como é que a senhora devolve meu documento? Eu saí de um trabalho e vim trabalhar aqui. Mas, gente, nem tinha sido eu. E olha, você sabe que eu sempre, no mundo corporativo, eu nunca gostei de tirar alguém de uma empresa para outra. Por quê? Porque eu sofri tanto naqueles dias em devolver documento, as pessoas falando, mas eu saí da outra empresa para vir para cá. E quando eu ia, né, muitos anos depois, na entrevista, mas você quer sair de outra empresa? Você tem certeza? Olha, não sou eu que estou tirando você. Olha como ficam os traumas, né? Tem uma aqui, olha, houve confisco da poupança para quem não viveu. Pois é, né? Foi terrível. Terrível e não tinha emprego para ninguém, tá, gente? E olha só que interessante, né? Na época eu pedia, de tantos salários, dava 13 mil cruzeiros. Era a minha pretensão salarial. E meu primeiro emprego foi 18 mil cruzeiros. Olha, e eu ganhava bem. Me lembro que eu tinha um ticket maravilhoso, eu comia pizza todo dia. Pra gente descontrair um pouco, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, a minha insegurança era tanta que na hora de eu contraindicava a maioria. Eu falava assim, esse aqui não tá bom, esse aqui não tá bom. Mas, Conceição, você está sendo muito exigente. Não era que eu fosse assim tão exigente. Porque quando você contrata, é a maneira que a empresa tem de ver se você fez uma boa contratação ou não, se você é um bom profissional ou não. Então, para todo mundo, eu não, esse não, esse não, esse não. Ele, Conceição, mas ninguém. Eu falei, não, quero gente muito boa. E essa pessoa muito boa, que talvez eu tivesse assim, uma certeza, uma segurança, né, de que ela realmente seria a pessoa e não me deixaria em mais lençóis, ela nunca que vinha, tá? E aí caiu a ficha, você tá insegura, né? E aí foi quando eu me dei conta, enfim. E aí fui no processo, tá? Mas uma coisa assim, que eu acho também importante, quando a gente está aqui falando do trabalho, né? E aí a Cláudia até trouxe dos cursos, que hoje eu trabalho muito com cursos, mas dentro da empresa, eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, eu queria trabalhar com treinamento. E por incrível que pareça, eu não abria a boca, porque eu era muito tímida, né? Lá naquela idade, jovenzinha, sabe? Pai, mãe, cala a boca, não pode falar, né? Não pode questionar. E aí a gente vai para o mundo, vai para a vida daquele jeito. Porque a gente não nasce psicólogo, né? Então, a gente depois vai ter que trabalhar tudo isso. E uma coisa, assim, para mim, que foi a grande virada de chave, era, cara, eu quero muito trabalhar desenvolvendo pessoas. E dar treinamento é você deixar essa timidez do lado de fora, ir lá para frente e fazer acontecer, né? Uhum. Então, assim, a vontade era tanta que eu deixei. Hoje, através das redes, né, tá aqui na live, fazendo vídeo, aqui, isso tudo é a mesma coisa. Não gosto de fazer vídeo, não quero fazer live. Ai, meu Deus do céu, esse negócio é o WhatsApp, é isso, que loucura. Mas a vontade de falar para o mundo o que a gente está falando aqui, muitas outras coisas, né? Ela é tão grande, gente, é tamanha, que se você está aí desse lado pensando assim, poxa, eu vou ter que fazer isso que elas estão fazendo, eu não me vejo. Vou falar por mim, eu também não me via. Eu não me via. Uhum.
Uhum. E hoje eu me vejo não só fazendo, né, mas podendo chamar essas pessoas, como eu estou chamando aqui a Cláudia, a Roberta, para compartilhar com vocês, porque uma pessoa só, ela não chega a lugar nenhum. E a gente Perfeito. precisa, sabe, dar oportunidade para as pessoas conhecerem as outras. A gente não tem que guardar o conhecimento para a gente não tem que achar que a gente é a pessoa, todas nós somos. Né? Tem gente que vai gostar muito de mim, tem gente que vai gostar muito mais da Roberta, tem outro que vai gostar muito, e tá tudo bem. Sabe, a ética profissional, ela começa sempre. O importante é você que está aí do outro lado falar, cara, maneiro, gostei, poxa, que legal, olha, escolar, eu não sabia que a área escolar era assim, poxa, eu não sabia que a empresa era desse jeito, olha como a Roberta traz a orientação de carreira com uma paixão, com amor, né? Então, é que vocês possam usufruir disso, tá? Dentro do ambiente de trabalho, a gente não faz terapia. E os estudantes de psicologia, aí a Isabel está falando, generosa em dividir seus saberes, é verdade, né, Isabel? Ela sabe. Eu realmente, eu sei alguma coisa, eu vou lá passando, né? E olha que interessante, a gente não faz terapia, mas um treinamento, ele é terapêutico. Gente, já teve pessoas em treinamento, Dona Conceição, melhorei relacionamento com a minha esposa. Gente, eu não fiz terapia de família, não. Eu dei um treinamento isso, né? onde eu falei sobre relações humanas. E relações humanas não é para ele melhorar ele no trabalho. É para ele melhorar, o indivíduo. Ele melhorando no trabalho, ele melhora em casa, ele melhora com os colegas dele no futebol e por aí vai. Eu sabia que eu podia fazer a diferença, porque da mesma forma que eu estou sentada aqui, entrava uma pessoa, eu até fiz um post com o divã, e alguém me perguntou assim, mas o divã não é só para psicanalista? Olha só, o divã é um símbolo de acolhimento. Uhum. Tá? E foi isso que eu tentei passar no símbolo do divã. Então a pessoa entrava na sala, mal sabia ela que eu estava por aqui de serviço, chateada, com um monte de coisa, inclusive da empresa, da vida pessoal, aí senta. Ai, eu adoro esse divã da Dona Conceição, que é tão bom, é uma paz. E você, meu Deus do céu, mas a gente tá lá. Gente, quando ele saía dali, ele saía de uma outra forma. Eu não fiz terapia, mas foi terapêutico. E é isso. Mas você acolheu, pronto. Né, Conceição? E olha, já teve momentos assim de eu ir em restaurante e trabalhando ali em restaurante assim no final de semana e ali no trabalho, né? Deu uma pessoa, oi, Dona Conceição, oi, a senhora deu treinamento para mim. Eu mesmo, é porque eu trabalhei em tal empresa. Nossa, você está diferente, né? Um dia ele era motorista de ônibus. Ele, oi, Dona Conceição, oi. É um mundo. A gente que é apaixonado, é isso mesmo, tá? Então, assim, eu não quero também me estender, porque a gente precisa ouvir também as outras áreas, né? Depois a gente vai deixar no finalzinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Mas o que a gente faz? A gente faz recrutamento, seleção, treinamento, isso que eu falei para vocês, de administrar conflitos, ouvir o outro, só em esse acolher, esse ouvir, as pessoas precisam falar. E falar é importante, é necessário. Hoje, a saúde mental, ela está em voga, o trabalhador está sofrendo, e o trabalhador não é apenas aquela pessoa que está dentro do ambiente de trabalho. Nós estamos trabalhando de casa. Só que antes nós podíamos trabalhar de casa, mas não tinha o marido trabalhando. Eu já não tenho filho pequeno, mas meu filho separou, veio para cá, mudou aqui a estrutura da família, né? Então, assim, esse trabalhador que está home office, ele está sofrendo. E aquele que ficou desempregado, ele é trabalhador, ele só está desempregado. E ele sofre também. Então, olha quanta coisa que nós podemos fazer por essas pessoas. É maravilhoso, tá? Então, assim, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui sobre a área de recursos humanos,
né? E depois vocês podem fazer perguntas. Quero ouvir também da Cláudia, essa questão da hospitalar, né? Da Roberta, como é que você faz aí o Vou seu... falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho. É engraçado, vou falar um pouquinho agora para vocês, né? Ouvindo a Conceição, né? É impressionante como a paixão ela contagia, gente. A É, paixão é contagia. Eu tô ouvindo a Conceição e tô pensando no meu trabalho em psicologia escolar, que eu sou completamente apaixonada e assim, os meus olhos brilham tanto quanto os olhos dela brilham quando ela fala da empresa, quanto eu vejo os olhos da Roberta brilharem quando ela fala da orientação profissional. Tem algumas coisas que a Conceição falou e eu vou começar a minha fala nessa esteira, né? Primeiro, com relação à questão do quanto você pode transformar vidas através do seu trabalho. Em primeiro lugar, o psicólogo, dentro da educação, ele tem um papel fundamental. Por quê? Em todo o processo educativo, nem sempre as coisas acontecem da maneira mais tranquila do mundo, né? A gente tem as dificuldades de aprendizagem, então a gente tem as angústias dos estudantes, a gente tem as preocupações das famílias e nós podemos acolher de uma série de maneiras essas famílias. São preocupações acadêmicas, são preocupações com relação ao desenvolvimento dos filhos, são preocupações com relação ao crescimento, são preocupações com relação ao mundo contemporâneo que nos apresenta uma série de desafios. A gente tem uma equipe de profissionais, a Conceição está falando da questão do sofrimento no trabalho, a gente tem uma equipe de profissionais, a gente tem professores, a gente tem inspetores, a gente tem as pessoas da limpeza. O psicólogo de uma escola, como a Conceição bem disse, ele não vai clinicar dentro da escola, ele não vai atender caso a caso, individualmente, e não vai funcionar como um terapeuta. Porém, ele pode sim minimizar muito a angústia, o sofrimento, a tristeza de muitos atores que compõem esse cenário da educação. Então, nós podemos colaborar, em primeiro lugar, com todas as teorias da psicologia que nos informam a respeito da forma como se pode aprender de forma mais eficaz. Em segundo lugar, um tema hoje muito importante, muito caro à psicologia escolar, é a questão da inclusão. Nós sabemos hoje que cada pessoa tem a sua singularidade, que o fato de eu aprender da maneira A ou eu me comportar da maneira C não faz de mim uma pessoa que não merece atenção, que não merece respeito, que não merece acolhida dos colegas, dos professores daquele ambiente e que eu mereço, tanto quanto todos os outros cidadãos do mundo, o direito à educação. A educação é um direito garantido pela Constituição. A nossa Constituição de 1988 garante a educação como direito universal. Então, veja, se a gente tem um psicólogo na escola, ou mais psicólogos, né? Porque o ideal é que a gente tenha cada vez mais profissionais preparados para assumir essa função e preparados para estarem contratados. A gente tem uma equipe que pode interferir sobre todos esses processos. A Conceição estava contando a história das pessoas que entram na sala, né, dela e ela atolada de coisa. Quantas e quantas vezes eu tive estudantes, professores que entraram também na minha sala e eu também lotada de trabalho e às vezes com questões variadas, às vezes da própria escola, às vezes fora dela, e escutar, acolher, acalmar era o suficiente para que essa pessoa saísse transformada dali. sim. O psicólogo escolar, ele pode, por exemplo, atuar junto aos grupos. Então, eu tive uma atuação muito importante junto ao coletivo das meninas, junto ao Grêmio Estudantil, junto à articulação do movimento de solidariedade dos estudantes.
colaborando com uma série de comunidades que passam carecimentos em torno da escola. Às vezes nós vivemos uma situação privilegiada e quantas campanhas podem ser feitas, podem ser incentivadas e todas essas discussões podem ser trazidas para a sensibilidade desse estudante, para a sensibilidade das famílias, para a sensibilidade dos educadores. Então, assim, a área de psicologia escolar, ela primeiro é uma área muito ampla. Segundo, nós psicólogos precisamos, de uma vez por todas, assumir essa área como nossa. Nós temos uma série de outros profissionais que trabalham na escola, que às vezes não têm a formação específica que nós temos para a escuta, para o acolhimento. Eu sou psicanalista, né? Nós psicanalistas, nós dizemos que o nosso material de trabalho é o afeto que circula entre nós e o outro. Quem mais preparado do que o profissional que trabalha com esse afeto para trabalhar com tantos afetos mobilizados no interior de uma escola? Então, é claro, como a Conceição falou, né? E tem uma frase que eu gosto muito, né? Gente, o céu é muito grande e muitas estrelas brilham ao mesmo tempo no mesmo céu. Não tem o menor problema se você tem companheiros de outras áreas, se você tem outros companheiros psicólogos. A generosidade, dividir o trabalho é uma coisa fundamental. Agora, eu vejo, e aí eu faço mesmo um apelo para as pessoas que estão estudando, que estão começando na sua carreira, pesquisem sobre a área de psicologia escolar. Eu tive a sorte de estudar numa universidade que me abriu muitos caminhos em termos de possibilidades de carreira, né? Então eu fiz, na época, pesquisa sobre participação operária e sindical. Já na universidade, eu estagiei na área de orientação, que na época a gente chamava de orientação vocacional, hoje esse vocabulário foi ampliado, a Roberta vai falar um pouquinho disso. Eu estagiei em creche na época e também na clínica. A clínica é uma área lindíssima, né? A gente com essa live a gente não está dizendo que a clínica não é maravilhosa, não é espetacular. É, mas ela tem o seu lugar. E esses outros campos também têm. Até porque nós trabalhamos nas duas, né? Então acho que é importante falar isso. Dá para você trabalhar na escola, inclusive eu ia fazer essa pergunta. Em escola, o psicólogo ele não fica de segunda a sexta, não, né? Olha, depende da escola. Quando eu comecei o meu trajeto em escola, eu trabalhava 2 vezes por semana. Eu dava 2 plantões, uma manhã e uma tarde. Conforme eu fui mudando e trabalhando em escolas maiores, eu fui ficando um tempo maior. Mas é uma possibilidade de trabalho em que você tem uma carga mais reduzida. Então, hoje, assim, um psicólogo tem uma carga grande, ele tem no máximo 30 horas semanais. Então, ele até trabalha, né, de segunda a sexta, mas a gente começa o nosso dia muito cedo, porque a escola começa às 7 da manhã, e aí no meio do dia você está liberado, e eu sempre conciliei o trabalho em escola com o meu consultório, e sempre foi completamente viável e possível. Foi uma coisa que, para mim, foi espetacular. Porque em empresa a gente já tem uma jornada mais pesada, né? O dia inteiro, né? E muitas vezes, assim, fica até mais tarde, tudo mais. Mas, assim, dá para você conciliar com a clínica. E aí, vamos falar que, principalmente no início de carreira, que as pessoas querem também ter uma remuneração fixa, tá? Tem um vínculo, né? Um vínculo ajuda o financeiro a você continuar com seus estudos, sabe? Porque na clínica você vai um dia deslanchar, mas no início é mais difícil. Então acho que é legal a gente falar isso, né? Porque a gente sabe, né, Roberta, que todo mundo também está procurando o lado financeiro, tá? Então assim, dá para você trabalhar. Eu até diria para vocês, assim, né, sem querer, né, puxar a brasa para minha sardinha, mas já puxando, né, que a área escolar, ela talvez seja a área que mais viabiliza
a possibilidade de conciliar essas atividades. Foi um dos critérios, quando eu comecei a trabalhar com escola, foi um dos critérios que me levou à escola. Foi exatamente saber, porque quando eu acabei o mestrado, eu poderia ter ingressado na área acadêmica, mas eu entendi que a escola, ela me oportunizaria, primeiro, tendo filhos, vê-los crescer dentro das escolas. O meu filho sempre estudou nas escolas onde eu trabalhei, né? E isso sempre foi uma possibilidade de acompanhá-lo. E segundo, por ter uma carga horária um pouco mais reduzida do que, por exemplo, as empresas, eu não me adaptei ao recursos humanos, esse foi um dos motivos. Eu não queria trabalhar 40 horas numa mesma empresa fechada, né? Então, a escola que me deu a carteira assinada desses anos todos, fundos de garantia, e aí você consegue adquirir coisas na sua vida em função desses benefícios, né? Ela também te permite que você tenha outras atividades. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhei muitos anos em escola, saí recentemente, né? Eu fazia palestras, eu viajava, eu tinha meu consultório. Então, assim, foi uma vida de pouco trabalho? É uma vida de pouco trabalho? Não, é uma vida de muito trabalho. Mas é uma vida de um trabalho que recompensa muito. A Marta já está perguntando aqui, na escola dá para prestar consultoria? Eu acho que Dá consultoria... muito. Márcia, né? Ou Marta? Eu não sei se ela, a Marta, ela é minha aluna, eu não sei se ela está falando de consultoria, em que sentido, né? Porque como ela também vem do RH, Eu vou acho que explicar essa questão. Vou explicar essa questão da consultoria. Marta, em agosto do ano passado, eu me desliguei formalmente da última escola onde eu trabalhei, depois de 34 anos de percurso em escolas. E a prestação de consultoria. E agora eu estou envolvida num projeto em que exatamente eu pretendo trabalhar autonomamente, né? Dando palestras, prestando consultorias, sim. Que tipo de consultoria, Cláudia? Eu posso desenvolver, por exemplo, um trabalho sobre questões de gênero e vender esse trabalho especificamente para a escola. Eu a posso vender inteligência um emocional, trabalho a eu posso inteligência vender um emocional. trabalho sobre projeto de vida, escrever, construir esse trabalho e levar até a escola e oferecer esse trabalho. Eu posso fazer palestras. Ano passado, na pandemia, gente, eu realizei palestras online no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, Marta, não conheço você, você está vindo do RH, são muitas alternativas. E assim, é uma área em que é importante que o profissional ele estude, ele se debruce, ele se dedique e você tem um retorno que é um retorno muito satisfatório. Eu tenho um histórico muito feliz no meu percurso nas escolas e assim, né, que eu falei, né, vou fazer propaganda sempre, mas eu amo primeiro, né? E assim, recomendo e digo que tem espaço, assim, que a gente tem muito, nós psicólogos temos muito o que fazer nas escolas e na área de educação. Entrou agora aqui a Tatiana, né? Que foi minha aluna, que eu chamo de filha, né? Eu chamo de minha filha porque foi minha aluna, foi minha estagiária. Então, assim, peguei bem bebezinha, ela era estagiária, né? E aí ela é recursos humanos do aeroporto, do Rio Galeão, e ela não trabalha com a clínica, mas ela trabalha com constelações familiares, né? Muito Quer dizer, ela bacana. faz esse trabalho paralelo. Então, assim, é o RH e tem o outro lado também. Gente, uma profissão que você possa, olha só, agora eu já trouxe, ela já fez live aqui, falando de constelação familiar, né? Eu quero uma pessoa para falar também da psicologia hospitalar, porque eu conheço, mas ainda não fiz a live aqui. Mas é para mostrar assim, olha o campo. É É muito, muito, muito vasto, é muito vasto. né? Mas, Roberta, vamos lá. Acho que eu e a Cláudia falamos mais do que você, hein? Deixei vocês falando, porque é muita experiência, muito conhecimento aí, e o assunto é riquíssimo. E a orientação vocacional, profissional, amarra Sim. também, né? O seu trabalho com o trabalho da Cláudia,
né? Então, nós estamos conectadas aqui. Parece que não tem nada a ver para quem não conhece psicologia ou quem é estudante de psicologia do início da graduação, pode achar, nossa, o que tem a ver? Mas o nosso trabalho, o trabalho da Conceição, o trabalho da Cláudia e o meu, ele está conectado de alguma forma. Por quê? A Conceição trabalha com treinamento, desenvolvimento, recrutamento, seleção, saúde mental do trabalhador. A Cláudia trabalha em escolas, com os professores, com os alunos, com os pais, com orientação de pais, com estudantes que estão em período aí pré-vestibular, do Enem, de provas de concurso, de escolhas, tomada de decisão. E eu, né, trabalho em clínica, eu trabalho com psicologia clínica, mas também faço orientação vocacional profissional. E algumas vezes as pessoas que estão lá no trabalho, né, que vão buscar a Conceição, vão, por exemplo, chegar até o meu consultório, por quê? Porque elas estão adoecidas, elas estão aí se questionando da própria carreira, da profissão, ou professores, né? A Cláudia, que trabalha com esse nicho aí, quantos professores não estão aí doentes ou estão com alguns sintomas de ansiedade, depressão, ou estão estressados, ou foram muito solicitados durante a pandemia, né? Os pais, os jovens que estão aí enlouquecidos com essa questão do SISU e a prova, eu vi até a live da Cláudia, e a prova e a nota. Então, nem sempre as pessoas vão chegar até o meu consultório com a demanda específica de orientação de carreira. Às vezes ela vem por algum outro motivo, pelo estresse, Aí depois ela traz ali uma questão da carreira, ou inverso também. Tem pessoas que vêm buscar um trabalho de orientação, de acompanhamento, então são serviços diferentes, tá? Então, terapia é uma coisa e orientação vocacional, profissional é outro serviço que o psicólogo pode prestar. Aí é um trabalho de começo, meio e fim, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá, meninas? Porque isso é o que faz brilhar os meus olhos. E aí a gente pode trabalhar tanto individual quanto em grupo, com adolescentes, com jovens, com adultos, com idosos, para planejamento de pós-aposentadoria e projeto de futuro, com retenção na faculdade. Então, no primeiro ano de faculdade, tem muito jovem que entra na faculdade, fez a escolha errada e ele sai. Então, tem um número muito elevado de desistências no primeiro ano da graduação. Às vezes, uma família que tem uma empresa e alguém ali vai assumir aquele cargo da empresa e o psicólogo pode ser contratado, alguém perguntou de contratação, ele pode ser contratado para fazer aquela sucessão familiar. Então, eu, por exemplo, já fiz oficinas, grupos terapêuticos em escola. Então, mesmo com orientação vocacional, profissional, a escola me convidou aqui, foi um trabalho voluntário, e eu fui fazer um trabalho lá na escola com jovens. Eu iniciei falando um pouquinho de carreira, mas o grupo era aberto. Então, cada semana eles iam trazendo uma temática. Eu fiquei 3 meses fazendo esse voluntariado. Daqui a pouco a gente está falando de identidade do jovem, sobre sexualidade, sobre conflito de pais. Então, a gente pode fazer muitas coisas além da psicologia clínica, né? Então, como o nosso querido aí mentor, né, o Bruno fala,
quebrem as barreiras do consultório, né? As barreiras do físico. A gente pode fazer muitas coisas. Então, podemos fazer consultorias, sim, mentorias, supervisões, acolhimentos, escutas, grupos terapêuticos, atender essas pessoas que vêm buscar o nosso trabalho, tanto em escola quanto em RH. Eu fui trabalhar com essa questão de transição de carreira, com orientação vocacional, profissional, por uma questão minha, pessoal, que eu adoeci. Eu vim de um funcionalismo público, eu vim de um cargo público, eu exonerei para ser autônoma. Então, algumas pessoas aqui até perguntaram, mas dá para, né, ter sucesso na profissão? É só o RH? É só a empresa ou a escola que tem lucro? Não, gente, é toda a área que você se dedicar, você vai ter muito trabalho. Roberta, e é uma construção. é a área que se dedicar, e antes do dedicar, é essa área que a gente fica assim com esse olhinho brilhando, né? Quando a gente fala. Exatamente. Porque a gente sente isso, né? Começa a falar e vai aquele palpitar ali do coração, tudo. Então, assim, eu acho que o mais importante é quando vocês realmente pensarem, às vezes, eu tenho que fazer um curso, né? Eu quero fazer um curso da área escolar para conhecer mais. A Cláudia, gente, olha o olho dela brilhando, né? Ela vai falar sobre isso, com esse olhar, né? Eu quero saber como é que eu faço para trabalhar com orientação profissional, orientação de carreira. Nossa, olha aí a Roberta, né? Eu quero trabalhar com RH, né? Todo mundo aqui, porque eu estou no meu perfil, já escreveu aqui, né? Eu estou aqui, a Lena. Conceição, Helena, você está linda. Linda é você. A Débora foi minha aluna também, né? Saudade aí da gente estar trabalhando. E interessante até a Débora entrar, que um dia ela falei, você que vai dar o curso de testes. E ela falou assim, mas eu não sou a Conceição. Eu falei, mas você é Débora. As pessoas vão gostar de você. E olha, todo mundo se apaixonou, adorava ela, entendeu? E vai, é isso, sabe? E assim, empresa, por mais que eu trabalhe com direcionamento de carreira, a Cláudia em escola também, com orientação, né, para os jovens. Muito, muito. Contrata um profissional externo, porque a gente não dá conta de tudo. É muita demanda. É muita demanda, sabe? Agora já são 10h30, já estou ficando preocupada aqui com o Instagram. Agora acho que já tá bom, né, gente? Agora acho que já tá bom, né? Será que tem alguma pergunta mais aí? Porque acho que não. Não? Assim, tem a Gabriela, que foi minha aluna, que saudade de ver você pelos corredores, Cláudia, pelos corredores da escola. Eu também sinto muita saudade dos corredores sempre. Sempre, né? A Graziela foi minha aluna do meu curso. Ela falou, fazer curso com vocês três. Graziela, vou falar aqui, dar um spoiler, que vem aí aula bônus com essas queridas em breve aí. Estamos planejando, estamos planejando. Sim. E foi uma coisa, gente, assim, se falar ninguém acredita, né? Mas eu tava assim, olha, vocês não querem fazer uma live porque eu quero que as pessoas conheçam, né? Só o RH, tem isso, tem aquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer então esse mini curso, aí vocês gravam, mandam bônus e a gente vai trocando. E aí vai nascer milhões de projetos, né? Muita coisa. Sim. E o que eu gostaria, assim, para a gente fechar, né, é o próprio tema, né, quando a gente fala de fronteiras, sabe? Que a profissão do psicólogo vai além do consultório, que foi o que a gente quis mostrar, porque o consultório, todo mundo que entra já pensa, mesmo que pense assim, isso eu não quero, mas já sabe que isso existe, né? Existe, tá? E a questão da fronteira, eu atendo na clínica e eu nunca imaginei que eu fosse atender no online. Eu não, gente, eu gosto de ver a pessoa, sabe? Eu gosto de botar um cheirinho. Está sendo um desafio, né, pra gente. Pra gente da clínica está sendo um desafio. Eu atendo uma pessoa que está na Itália. Ela é brasileira e está na Itália, tá? Então, assim, de consultório de fora, eu tenho essa pessoa. Aqui do Rio, quer dizer, do Rio dos Cursos,
Eu já tive alunos agora do Rio Grande do Sul, do Nordeste, de São Paulo, vários também. Então, quando vem um aluno, Elisandra não está aqui hoje, vou dar um puxão de orelha nela, porque ela falou que estaria aqui. Ela é do Sul e é mó barato, porque aí você vê o sotaque, né? Sotaque. É muito legal. E aí eu começo a perguntar, mas fulano, como é que é aí? É uma oportunidade para mim de crescer, de trocar, de aprender com o outro. E isso é o que a gente quis dizer. Fronteiras. Então, olha, a possibilidade hoje, gente, está até muito fácil em termos de você se mostrar para o mundo. Porque antes o cartãozinho era no açougue, na padaria, no condomínio, para os parentes. Esse cartão hoje é virtual, ele está aí para o mundo. E não tem o menor problema que alguém não goste de mim, porque tem um outro que vai gostar. Sabe? Estou falando de mim, de você, de todo mundo. Existe lugar para todos, tá? Com então, certeza. Assim, eu quero que vocês também concluam e eu vou deixar aqui o meu beijo imenso. Sintam-se abraçadas. Cláudia, Roberta, eu amei. Amei as pessoas estarem aqui também, sabe? Eu acho que o mais importante não é a quantidade, né? O mais importante é a qualidade, sabe? E as pessoas interagindo aqui, fazendo perguntas. Eu estou muito feliz e satisfeita. Pode ter certeza que eu vou deitar hoje transbordando de alegria, tá? Eu queria também deixar um beijo para todos vocês. Dizer que foi assim, é sempre uma gratidão ter as pessoas nos ouvindo. Quero agradecer imensamente a Conceição por esse convite. Foi assim, uma alegria, e é sempre uma alegria estar com a Conceição e com a Roberta. São duas pessoas muito, muito competentes, muito comprometidas, e eu acho que fazem o que a gente precisa na nossa carreira, que é não desistir. Não desistir da tarefa de transformar as vidas das pessoas que estão em torno de nós. Eu acho que isso é o mais importante. E para você que estuda, para você que está começando a carreira, acredite, a gente tem muito a fazer. É uma carreira muito promissora, é uma carreira que está em fase de crescimento, até por conta de todas as dificuldades e todos os impactos e sofrimentos que o mundo contemporâneo nos traz. Então, invistam, estudem, sejam sérios, sejam éticos, sejam parceiros, sejam generosos, como hoje Conceição e Roberta foram, né? E são sempre. E assim, vamos juntos que a gente vai conseguir fazer um mundo melhor acreditando na nossa psicologia, tá? Beijo grande para todo mundo. Bom, eu quero agradecer a Conceição pelo convite, né? E pelo movimento, porque ela fez o convite e aí a gente prontamente aceitou, e isso é movimento, isso é oportunidade, né? Oportunizar as coisas, não é ficar esperando. Tem gente que fala muito assim: quando a pandemia passar, eu vou fazer tal coisa. Quando a pandemia passar, eu vou começar. Gente, não esperem as coisas externas passarem, o momento ideal, passar para você iniciar um projeto, iniciar algo que você queira. Você começa a partir de um momento, de um desejo que você tem, independente, né? Quando passar, talvez não passe tão rápido quanto a gente imaginou, né? E aí você já poderia ter... Se a gente ficasse esperando passar a pandemia para começar esse curso que a gente fez, a gente não ia se conhecer, não ia fazer metade das coisas que a gente fez. Com certeza. De um ano para cá, o crescimento que a gente teve foi absurdo, né? Então, eu coloquei já aqui o meu Instagram, @RobertaAlmeidaBR. Me sigam lá, lá tem todos os links, cursos, treinamentos, workshops, quem quiser falar comigo, quem quiser dar feedback, me mandar direct, pode mandar lá. Gratidão, Conceição, gratidão, Cláudia, só tenho a agradecer. E assim, eu ia falar uma coisa que você disse assim, quando a pandemia passar, né? Eu escuto muitas pessoas assim, quando a situação melhorar, né? Gente, quem faz a situação somos nós.
sabe? Eu vivi o ano de 90. O ano de 90 não foi o mundo, não foi uma pandemia, mas foi um ano altamente difícil, pode ter certeza. E olha, estou eu viva aqui, né? A Cláudia também. Eu a também. Roberta tá viva. A Roberta está viva, mas não passou por aquela crise, né? Passei sim. Era maquininha, só clep, 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 URV. Aí a Zélia foi lá e deu pronunciamento, congelamento. Então, Roberta, tu não é tão novinha assim também, né? Não, gata, rinil. É muito rinil aqui. Eu vou entregar a minha idade, eu tenho 41 anos. Então eu vivi aí. Você só não... Fui da época do 90, dos caras pintadas, dos adolescentes. Dos anos 90 eu tenho algumas recordações, queda do Muro de Berlim, algumas coisas assim. Então, foi um ano onde a situação econômica teve crise. Sim. Então, a gente sempre veio de crises. Olha, tem pessoas aqui... As crises existem. A Graziela está aqui. A Graziela falou idade. Aí, assim, as pessoas agradecendo também, sabe? Olha, a Avon não está me pagando nada para fazer a propaganda, viu, gente? Mas... Rinil, ó, usem, que é ótimo para a pele. Aí a Helena também falando que foi aluna minha de 2008. Olha, nós estamos em 2021, gente. É muito tempo, né? E assim... Gente, o Instagram vai bugar a gente. Vamos sair, Conceição. Tá bom, então, gente. Ó, um beijo, amei, tá? Depois, muito obrigada. Põe lá também o link aí da sua rede, tá? Para as pessoas. Já põe agora aqui, Cláudia. Vê se você consegue escrever. @ Deixa eu ver, peraí. Cláudia Gindre. Conceição, fala rapidinho aqui. Botei aqui. Cursos, sim. Botei aqui também. Eu tenho a psicologia organizacional, que eu já ministro desde 2005, né? É campeão, assim, das pessoas conseguirem realmente ingressar no mercado de trabalho. A ferramenta DISC, que é muito utilizada também em carreira, em assessment, né? Em orientação profissional, tá? E por aí vai, tá bom, gente? Um beijo, amei também. E agora, olha, quero ir pro Instagram de vocês também, quero fazer lá, hein? Foi muito bom, tá? Vamos, com certeza. Com certeza. Tchau, gente. Beijo. Obrigadão aí, quem puder. Vocês também. Para vocês também.